Esse é o devocional 19 e a gente vai estudar o que é morte, segundo a Bíblia, como sempre, é claro. A gente vai entender o que é morrer, por que morremos, como é a morte, quem é que morre e como Deus vê a morte. Então vamos começar com o que é morrer segundo a Bíblia. E no livro de João ele fala muito sobre morte. E então a gente vai começar lendo João 3, no versículo 16, ele diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em João 10, 28 está escrito: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então aqui, morrer é perecer. E o significado de perecer é deixar de existir. Então morte é inexistência. A pessoa que morre, ela deixa de existir. Então quem crê em Cristo não deixará de existir. Por que morremos? Em Tiago 1,15 está escrito assim: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Em Romanos 6, 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor Jesus. O pecado é a causa da morte. A gente morre por causa do pecado. E a gente pode se lembrar disso e entender como isso aconteceu indo lá para a história de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva pecar, Deus falou para eles o seguinte: se vocês comerem do fruto da árvore, hoje mesmo vocês vão morrer. A partir do momento que eles comeram o fruto da árvore, eles se tornaram mortais. Eles morreram espiritualmente de alguma forma. E a morte é isso. O salário do pecado, o salário de não obedecer a Deus, gera morte. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então aqui entra aquilo que eu falei no slide anterior. No mesmo dia em que Adão pecou, ele perdeu a sua vida eterna. Por isso que Deus fala, certamente tu vai morrer nesse dia, porque quando você peca, você perde a sua vida eterna naquele momento. Um homem sem a graça de Deus, um homem sem a mão de Deus sobre ele, sobre a vida dele, um homem sem o perdão de Deus, ele já é um homem morto. Ele não vai morrer no futuro, porque ele já está morto. Por que que ele está morto? Porque ele já está condenado à morte. Já é certo que ele vai morrer, já é certo que ele vai perecer e que ele vai deixar de existir. Como é a morte? Em Eclesiastes 12, no versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o homem foi feito do pó, portanto ele é pó. Quando o homem morre, o corpo dele se torna pó de novo e volta para a terra. Mas o espírito, lembrem que lá em Gênesis Deus soprou o espírito na narina do homem. Esse espírito veio de Deus, portanto vai voltar para Deus. A vida do homem sai do seu corpo carnal e retorna para Deus. Em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo é o motivo pelo qual os cristãos que são evangélicos, protestantes, católicos, testemunhas de Jeová, não acreditam que em reencarnação, não acreditam que as pessoas vão reencarnar de novo. Porque aos homens está ordenado que morram apenas uma vez. Não é duas, não é três, não é quatro, não é de novo e de novo. A morte vai acontecer uma vez só. Em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dormir porque nós estaremos esperando a hora certa de acordar.
Então a gente vai morrer uma só vez, vamos dormir e acordar de novo somente no momento certo. E esse é o motivo pelo qual os cristãos que são evangélicos, protestantes, testemunhas de Jeová, não acreditam em santos como a Igreja Católica acredita. Porque todas as pessoas que são santas hoje para os católicos são pessoas que morreram. E se elas morreram, elas estão dormindo, porque a palavra diz que quem morreu está dormindo. Então, se eles morreram e estão dormindo, eles não podem ser santos, eles não podem abençoar ninguém. Em João 11, no versículo 23, disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Aqui foi quando Lázaro morreu. Eles mandaram chamar Jesus para que Lázaro fosse curado. Mas Jesus não foi na hora em que foi chamado, ele foi depois. E ele só chegou lá, no local onde Lázaro estava, quando já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E quando a Marta chegou diante de Jesus, ela disse para ele: Eu creio que tu vai ressuscitar os mortos em um momento lá no futuro, né? No grande dia, no último dia. E Jesus disse: Mas eu posso ressuscitar agora, né? Eu sou a ressurreição. E foi aí que Jesus ressuscitou Lázaro, naquele momento, naquela hora. Jesus ressuscitou Lázaro porque ele queria mostrar para as pessoas como vai ser a ressurreição espiritual do último dia. Ele não fez essa ressurreição à toa. Ele escolheu chegar lá só depois de 4 dias após a morte de Lázaro, porque no judaísmo existe uma ideia, uma crença, de que quando uma pessoa morre, durante 3 dias a alma dela fica perto do corpo ou no corpo ainda. E só depois de 4 dias é quando essa alma sai do corpo da pessoa. Então, por isso, Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, para que ninguém pudesse dizer que não foi um milagre. Em Salmos 89, 48 está escrito: Que homem há que viva e que não veja morte? Livrará ele a sua mão do poder da sepultura? Ou seja, todo mundo vai morrer fisicamente, todo mundo vai para a sepultura. Até mesmo aqueles a quem foram ressuscitados por Jesus, como o exemplo de Lázaro, que a gente viu morreu de novo. Ele não está vivo até hoje. E todas as pessoas na Bíblia que foram ressuscitadas, com exceção de Jesus, morreram novamente. E vocês se lembram que eu li um versículo antes dizendo que estava ordenado que a gente morra uma só vez, aqui em Hebreus 9. Isso é uma regra geral, mas as ressurreições trouxeram algumas exceções, e essas exceções estão escritas na Bíblia. 1 Coríntios 15 está escrito no versículo 26, Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, para Deus, a morte é um inimigo. Deus não fez o homem para morrer, ele fez o homem para que o homem vivesse. E quando o homem comeu do fruto, ele atraiu a morte por causa do pecado dele. Mas o plano de Deus é que não haja morte. Em Ezequiel 33, no versículo 11, diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus prefere que a pessoa se arrependa do que ela morra. Deus não tem prazer na morte, ele não quer a morte, nem mesmo a morte do ímpio. Então, não é isso que Deus deseja, ele nunca planejou isso para a humanidade. Mas só vai escapar dessa morte, e ele está falando aqui da morte espiritual, aquele que se converter, que trocar de caminho, que mudar os seus caminhos e se arrepender. E ele ainda pergunta: por que razão morrereis? Por que vocês querem morrer? Por que vocês vivem dessa forma hoje? E por que vocês estão vivendo assim? Por que vocês estão atraindo a morte? Em Salmo 116, 15 está escrito: O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele.
Aqui ele não está falando de uma morte espiritual, ele está falando de uma morte física. E Deus está dizendo que quando ele vê os fiéis morrendo na terra, agora, ele sente pesar, ele se entristece. E por que a gente sabe que é uma morte carnal e não espiritual? Porque se a pessoa é fiel, como diz aqui, ela não vai morrer na segunda vez, ela não vai morrer espiritualmente, porque ela vai ressuscitar no último dia e viverá com Deus. Então, essa é uma morte física. Em Apocalipse 21:4 está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, Deus ele planejou para o ser humano um futuro de vida, sem morte, sem tristeza, sem choro e sem dor. E ele construiu de novo um caminho que retornasse ao plano dele. E é para onde nós estamos seguindo hoje. Uma nova lei, uma nova terra será instituída. E nela, sim, o plano de Deus de vida vai acontecer exatamente como ele planejou. Esse foi o devocional de hoje. Curta o vídeo, compartilhe e comente o que você achou, se você sabia que morte era isso ou se você pensava que era algo diferente. E a gente se vê no próximo vídeo.